E na parte de saúde, eu queria saber também os efeitos, porque até se pudesse fazer uma escala, eu tentei falar lá atrás, acabou não dando um gancho, mas a gente tem doenças por vírus, por bactérias, e se você jogou ou assistiu Last of Us, tem fungos. Sim. E falaram que com o aumento da temperatura terrestre, a gente tá mais sujeito às doenças de fungos, ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, porque fungo adora calor e umidade. Exato, Exatamente. É o que tá acontecendo. Obviamente, o fungo não vai nos transformar em zumbi. Mas a gente sabe... Paulo. Não... Paulo, você tem Mas, certeza cara, disso? tem vários estudos que mostram... Por exemplo, eu tenho um fungo na unha. Uma micose. É micose, que é por causa de fungo. Que é um fungo, E eu tava lendo até esses dias alguns estudos na revista científica mostrando que mesmo essas micoses, que de alguma forma esses fungos que estão no teu corpo, eles liberam substâncias que de certa forma mudam o teu comportamento. Então eles estão começando a descobrir Sério? que os fungos têm a capacidade realmente, através de produção, porque cara, nós somos hormônios. Se eu te encher aí de testosterona, Vai mudar. amanhã você é outro ser humano. Você sabe disso, você tá entrevistando um monte da galera do físio aí. Essa galera é brava. Tem gente que perde parte do cérebro em acidente, muda totalmente Exato. a forma de agir. Então nada impede realmente que um organismo que esteja aí na sua pele, que esteja na sua unha, emita substâncias que de certa forma fazem com que o teu cérebro mude o seu comportamento para que você tenha comportamentos que seja bom para ele. Entendi. Então, eu não lembro do Last of Us, faz tempo que eu assisti, mas era... Eu lembro. Qual era o fungo? Não era aspergilos, né? Não, era o... Ele viu qual é o fungo, mas era uma formiga, né? Isso, essa formiga realmente, ela vira uma espécie de zumbi. Acha essa imagem, é bem, bem forte. O fungo faz com que ela vá no alto de uma planta. Então ela vai e lá no alto ela estoura para que os esporos do fungo sejam espalhados. Eu acho que é o aspergilos, tá? Só tem que ver a espécie do fungo, que eu esqueci agora, não tá me vindo na cabeça qual que é o fungo. Mas ele já faz isso com formiga. É que o Kratos, para pesquisar foto de mulher pelada, ele Isso aí são os corpos de frutificação dos fungos que estão saindo da formiga. Eles fizeram com que essa formiga fosse até o alto de uma planta, para que agora eles liberem os esporos, que são as estruturas de reprodução dos fungos. Esses esporos vão se espalhar pela natureza ali, pelo ambiente, e vão nascer novos fungos. Entendi. Basicamente, cara, eu tenho quase certeza. Não é o aspergilos? Cordíceps, isso, é o cordíceps. Cordíceps. Aspergilos acho que é o que eu tomo de manhã. Pra memória, tá ligado? Assim, o cara fala, pô, me transformar em zumbi, tá bom, acabou. E não tá sendo bom pra memória, né? Porque esqueci o nome. É o cordíceps, exatamente. Ele que faz isso daí. Então, assim... Quanto mais calor e umidade a gente tiver, obviamente, a gente vai prevalecer esses... A gente teve um problema, por exemplo, de dengue agora do Brasil, né? Foi uma das piores, quase derrubou a ministra da Saúde aí, porque realmente nós sabíamos já que isso iria acontecer, que um mundo mais quente, com menos inverno, é um mundo em que artrópodos se reproduzem mais. Por exemplo, os insetos adoram calor. Insetos do mal, né? Os insetos do bem, tipo vagalume, coitado, tá desaparecendo. Mas a gente tem alguns insetos, por exemplo, o Aedes aegypti, que é um mosquito urbano, que é um mosquito que quanto mais calor você der, mais tempo ele tá se reproduzindo. Então, mais tempo ele tá sugando o teu sangue. Então, quando você tinha um inverno lá que começava em junho e ia até setembro, outubro, de repente você vê São Paulo aqui, tá acontecendo isso, né? Tipo, tá tendo invernicos, né? Você tem dias ali frios e daqui a pouco já volta a aquecer. Então esse mosquito que estaria ali mais latente é um mosquito que está em atividade. Então você aumenta o tempo de exposição das pessoas ao mosquito. E isso foi visto agora no Brasil, que pegou uma baita de uma epidemia de dengue absurda. Aí todo mundo pegou dengue no começo do ano. Chegasse a pegar dengue? Alguém aqui pegou dengue. Alguém estava me contando a história que... Aqui? Eu nunca peguei dengue. Nunca? Cara, pensa... Você é privilegiado. Você nunca pegou dengue? Cara, eu não lembro, eu sou ruim pra... Nem eu, mas eu moro no sul. Então, mas... Dengue, eu acho que eu nunca peguei, não. Nunca pegou? Caramba, cara. Então vem aumentando os casos de dengue. Mas principalmente o que a gente vem reparando nas últimas décadas, principalmente nas 2 últimas décadas? As ondas de calor. O que é uma onda de calor? É quando uma cidade ela fica mais de 5 dias com uma temperatura mais alta da temperatura média. Então tá ali uma temperatura, tipo a temperatura média, sei lá, é 26 e de repente fica 32 por 5, 6 dias. A gente diz que isso aí é uma onda de calor. Então se você pega ondas de calor nas cidades na década de 90, eram 5 dias, 6 dias, 10 dias no ano. E agora a gente tá vendo que tem cidades com 20, 30 dias no ano. Então você tem mais episódios de calor.
Sabe quantas pessoas morrem em São Paulo por dia? 200 pessoas por dia aqui em São Paulo. Do quê? Óbitos, morrem. As pessoas morrem. Calor, de qualquer Não, vão coisa. embora, Não, porque, imagina. Porque... Isso que eu imaginei. Não falou de calor, ele falou, cara, por 200 por dia com calor, eu falei, muita coisa. Jesus amado. Não, morte. Por qualquer motivo, 200. Elas morrem. Nos dias de calor, isso aumenta para 300 pessoas. Então, o calor mata. Por quê? Tem até estudos, eu não sei se isso é científico ou não. Não, pode falar. Que o calor, inclusive, aumenta a violência doméstica em algumas regiões, brigas e tudo mais. Não, isso eu não sei. Mas sabe por quê, assim? Chegou a escutar? Não, era esse lance de muito calor, as pessoas ficam mais irritadiças ou... Pode ser. Sim, sabe aquele calor insuportável. Elas ficam menos produtivas, então você tem uma queda na produtividade, então na economia do lugar. Tem até isso também é uma hipótese, né? Não é... são hipóteses. Mas tem de que, se você olhar os países que são mais ricos, são países mais temperados, que não são tão quentes. Ah, sim, já ouvi essa teoria isso, também. Mas não é bem assim, tá? Exato. Então não dá... Tem outras tem questões geográficas. Por exemplo, a Europa, por exemplo, ela teve sorte porque você tinha lá cavalos que eles podiam usar na guerra. Então, isso dava uma vantagem para eles em relação aos outros povos. Então, tinha muito também de sorte onde esses povos estavam e o que a natureza da região oferecia para eles para que eles pudessem se formar como grandes civilizações. Então, não é só a questão climática, é a questão de tipo, de repente eu tenho uma árvore aqui que eu consigo fazer um barco, ela produz uma boa madeira e eu consigo atravessar para matar o povo lá do outro lado. E o outro povo lá não tinha essa árvore. Então eu tenho uma vantagem em relação de história das civilizações. Mas enfim, voltando à saúde, o ser humano, a nossa fisiologia é muito ruim para lidar com o calor. O que a gente tem basicamente é suor. Então tá quente, a gente sua. É muito fraco isso, tá? Então o que acontece é que se isso ficar muito tempo, o nosso sistema entra em colapso. Então você tem um aumento dos vasos sanguíneos, uma queda da pressão e para isso o coração tem que trabalhar mais. Então se você já tem um coração que já não está tão saudável, no dia de calor é quando você tem aumento dos infartos, aumento de AVCs, dessas doenças cardiovasculares, elas são potencializadas pelo calor. Isso aqui no Brasil. Então você teve um aumento aí de 50%? No número de mortes por causa do dia de calor aqui em São Paulo. Na Europa é pior, porque a Europa, as casas não são feitas para resistir ao calor. Então, quando você tem ondas de calor na Europa, morrem 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Por quê? População envelhecida, né? Você tem muitos idosos, muitos não conseguem sair nem de casa. E o cara morre frito dentro da casa, porque geralmente não tem ar-condicionado. Até agora, na Olimpíada, o pessoal tava reclamando que não botaram ar-condicionado, botaram só aquele ventilador que era pra ser ecologicamente... Na França, se fosse ali na aqui, França. né? Não, se fosse aqui, os caras... Brasil. Botaram os caras pra nadar no esgoto, né, cara? Aquilo foi um absurdo. Muita gente vomitando, foi um absurdo. Mal. Eu vi um atleta falando, olha que loucura, a gente reclama da Baía de Guanabara, mas ele disse que foi o melhor lugar que ele competiu, porque depois foi Londres, né? Teve Tóquio, Londres e agora Paris. E teve aqui o Brasil, Rio de Janeiro, né? Ele falou que dos 4 que ele foi, o melhor lugar que ele competiu foi na Baía da Guanabara. Nossa. E Londres era um lugar que era cheio de cocô de pato, tinha muita bosta de pato lá e eles tiveram que nadar naquilo. Pequim, sei lá o que era, um negócio meio... Não era... Londres era cocô de pato, depois... Rio de Janeiro era Guanabara e agora botaram os caras no esgoto ali. Pô, você pensar assim, ó, do Rio Sena ali, cara, são séculos de bosta ali embaixo, cara. De civilizações que cresceram ali e jogaram de tudo naquele rio. Então, quando você tenta limpar ele e remexer ele, sobe de tudo. Então, o que acontece? Você vai ter um aumento, voltando ao calor, a gente entrou em Olimpíada, mas voltando ao calor, um aumento no número de mortes por conta disso. Aí você tem a seca que gera lá as queimadas. Todas essas pessoas que vivem ao redor dessas regiões estão com problemas sérios. Você tem um aumento de casos muito elevadíssimos de bronquiolite. Bronquiolite, você tem filho pequeno, já deve ter sofrido com isso, né? A gente sabe o que é. Por conta da fuligem das queimadas. Então as crianças estão no hospital. Realmente, Cuiabá, por exemplo, registrando nesse momento agora, temperaturas de 42, 43 graus Celsius. Mano, cara, impossível. É um inferno na Terra. Então, eu já peguei calor assim, você já pegou, cara? Eu já peguei em Dubai, cara. Eu fui em Manaus, que também que é um calor e é úmido. Sim. A sensação é pior ainda, né? Eu peguei em Dubai. Quanto? Peguei uns 48, 49. E lá é seco ou é úmido? É seco, cara, mas é um inferno. Ruim. Você não consegue ficar na rua, Sério? cara. Tipo, é terrível, assim, é terrível. O cara fica na rua, ele morre. Não, e você olha o pessoal na construção... Dubai é um negócio absurdo, assim, que você vê o pessoal da construção civil trampando naquele naquele calor, cara.
Então até a galera diz, né? Tipo, Dubai foi construída sobre os ombros de paquistanês, indiano, que morreram ali, trabalhando até a morte, naquele calor terrível, para construir aquela imensidão daquela cidade, né? Então realmente você tem esse problema de saúde nas pessoas, né? Tem o problema de desmatamento, você tem o problema de aumento do nível do mar, você tem o problema de queda na biodiversidade marinha, então obviamente a pesca fica afetada, então cada vez vai ser mais difícil você conseguir peixe para se alimentar. Hoje 1 bilhão de pessoas dependem da pesca para sobreviver. Tem a pesca como fonte de proteína básica, assim, e isso está diminuindo. Então você tem aí uma massa de pessoas, e geralmente são as mais pobres, que vão ser as primeiras a serem condenadas por conta das questões climáticas. Então, pô, se tem menos peixe, o que acontece com o preço do peixe? Sobe. Claro. Quem compra? Rico continua comprando. Mas quem é pobre, já era. Então você vai ter esse movimento. De restrição alimentar. De restrição alimentar, de saúde mais debilitada. Comendo só comida multiprocessada. Isso, exatamente. Caramba. E em vez de você evoluir como sociedade, você começa a cair novamente. Então aquilo que eu falei, pô, a gente vive melhor do que há 100, 200 anos atrás, pode acontecer o contrário, daqui 5 anos eu volte aqui. Já tem pesquisa dizendo que falando, cara, Vilela tá pior do que quem vivia em 1870. Parece que é a primeira geração que vai ser mais burra do que a anterior, né? Sim. Já viu isso, né? Que a gente sempre tava assim, a geração vinha, ela era sempre mais inteligente do que a anterior. Mais inteligente que a anterior. E agora foi a primeira geração. Tudo isso, sei lá como eles medem também, né? Às vezes é um pouco... às vezes é uma notícia que se espalha e vira sensacionalismo. Eu acho realmente que a nova geração que nós temos agora, a gente entra em educação. Mas beleza, vamos ali rapidinho. A gente puxa a educação e depois volta como resolver a crise climática. Mas o que acontece hoje é que o consumo de informação, ele ficou muito fácil. Tudo é muito fácil hoje para essa geração. Claro, né? Tá na mão, né? Tá na mão, né? A gente sabe, cara, a gente é tiozão, a gente sabe que os nossos pais, nossos avós principalmente, as coisas eram mais difíceis para serem conseguidas. Nada era num clique. Não tinha smartphone, não tinha informação, eu já Barça. Que circulava era muito pouco. Era Barça, diversão, né? Tipo, você precisava de uma informação, você ia nas enciclopédias. Ou na livraria. Na Britânica, você olhava a informação. A internet, nossa, eram 20 livros da Barça. Verdade. Então, realmente, a gente tinha uma dificuldade para conseguir as coisas e, de certa forma, isso nos moldou. Por quê? Prestar atenção em algo, se concentrar em algo, exige treinamento. Ninguém nasceu lendo. Lendo não é uma característica inata nossa, não é da nossa natureza. Escrita, ela veio depois do surgimento do ser humano, não nasceu com a gente. A gente aprende depois a ler e a escrever, não tá? Ninguém nasce já, pô, tô aqui escrevendo, já tô lendo aqui Shakespeare, caramba, você aprende isso. Isso exige esforço. Então a gente tem agora uma molecada que não precisa se esforçar tanto para conseguir as coisas. Então, quando você coloca eles numa atividade que precisa de esforço, eles não conseguem. Porque eles não estão treinados para isso, eles não estão preparados, e aí eles entram em colapso. Tipo estudar, tipo ler. Então, talvez por isso se diga que é uma geração mais burra. Não é mais burra, eles sabem fazer um monte de coisa que a gente não sabe. Bota o celular na mão desses moleques aí. Às vezes eu fico olhando, às vezes eu tô no... Se eu tava em algum ônibus assim, tinha uns moleques com o celular. Como eles mexem com o celular é um negócio absurdo. E descobre as coisas, como fazer, né? Desinstala, meu filho, instala, desinstala. Nossa, tipo, eu falei, meu Deus, eu estou todo aqui, ó, numa dedada, né? O moleque, e vira e volta e entra, então... Tem que ver quem tá julgando. A inteligência vai ter que ser mudada também. Exatamente. Tem aptidões que a gente não tinha de isso. Facilidade para algumas coisas e dificuldade para outras. Concentração é uma delas, né? A concentração eles não têm mais. Então, se a gente for medir isso, realmente eles têm uma... Aí fica essa pandemia esse abismo, né, Não, de déficit de atenção, né? Da galera tomando Ritalina e o caramba, eu tenho TDAH. E esse abismo entre o que se fala e o que se entende também. Sim. Porque tá lá. Você falou mais do que 3 minutos, já foi para lá e o que é mesmo? Pô, acabei de te falar, sabe essas coisas de... Sim. Um grande problema. Mas aí... Aí o cara vai beber suco de laranja num copo de café, por exemplo. Eu acho isso um absurdo, cara. Parece um absurdo. Eu acho... Você já viu alguém fazendo isso? Eu vi hoje, cara. Sério? Defenda-se, Kratos. Você tá falando de mim? Não! Não! Tô brincando. Não, mas é que na verdade, se for ver bem, esse copo nem de café 100% né? Por quê? É que ele normalmente o pessoal bebe cerveja. Não, o grande americano. Daquele é de... Tem o americano, aquele maior é o de cerveja. Aquele daquele tamanho é de café. Entendi. Então tá Isso daqui é pra beber o quê?
chá, café. Mas você pode beber? Pode. Não tem. Teve alguma contraindicação? Não, tava com gosto Mas- do suco. Mas a minha dúvida é por quê? É É que você tava- queria beber pouco. Eu queria beber pouco e tava mais fácil ali também. Entendeu? Manda ele pro RH. Cara. Tem RH aqui? O Vilela é o RH, né, cara? Aí uma empresa A in- grande pra caramba, né? A Inquisição, né? Vai lá aqui nos estúdios da. Não, o CEO da empresa, ele controla o uso do copo, assim, né, cara? Fale com o CEO. Meu né? amigo, não é fácil, não.